Aquele abraço, amigo do esporte, amigo da bola, bem-vindo a mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, aqui no Super Canal 100% Caratinga, para bater aquela bola com você, falar do esporte no Brasil e no mundo, e de maneira muito especial aqui na nossa cidade das Palmeiras. Mas vamos começar falando do Brasileirão, rapaz, rodada de clássicos pelo Brasileirão. Em São Paulo, o Corinthians empatou com o São Paulo em 0-0. Lá no Rio de Janeiro, volta dos clássicos ao Maracanã. E Botafogo e Flamengo fizeram um bom jogo. No final, tudo igual, 1-1. E em Minas Gerais, o Galo com um time misto tomou de 4 do Cruzeiro, que carimbou a sua faixa. Mas, como vocês já perceberam, essa bola aqui indica que tem craque na área. Exatamente. Sempre quando a bola pinta no gramado do Abrindo o Jogo, é porque vamos receber um craque. Craque do passado ou do presente, não importa, porque craque é sempre craque. E eu fico muito feliz de receber esse cara aqui, porque eu o vi jogar, eu era pequenininho e ficava maravilhado ao vê-lo carregar a bola naquele campo ruim da Esplanada, como se ela tivesse colado no pé. Estou falando de Carlinhos Marcelino, para mim, o maior camisa 8 que eu vi jogar aqui nos campos de Caratinga, e é com muito prazer que eu recebo aqui para poder falar especialmente do título do Verdão de 1982. Eu estava lá, tinha 8 anos, agarradinho na cerca e vendo esse cara fazer maravilhas em campo. Carlinhos, obrigado pela presença, viu? Primeiro quero agradecer a você, Rogério, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e principalmente para falar do Esplanada, que para mim, eu uso sempre falar com as pessoas que existe quem torce hoje pelo Esplanada, igual a mim, mais do que eu, ninguém, né? Ninguém. Maravilha. E você fez muito pela história do Esplanada, porque se o Esplanada hoje é do tamanho que é, o clube respeitado que é, tem os títulos que tem, sem dúvida nenhuma você deu uma contribuição enorme para esses títulos, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, Carlinhos, vamos contar um pouco da sua história aqui, cara. Você começou jogando bola onde, Carlinhos? Eu jogava no Dente de Leite do Caratinga. O treinador lá era o Eloy Restori na época. O Eloy já era treinador? O Eloy já era o treinador treinador do Dente de Leite. Aí surgiu o campeonato da cidade, mas como a idade já passava um pouquinho, eu passei a disputar pelo Infanto Juvenil. Jogava o Bebeto, jogava eu, o Ailton Zé Viana, não sei se você lembra dele. Então eu passei a jogar pelo Caratinga. E tinha o Esplanada, eu era apenas um torcedor do Esplanada, às vezes quando aparecia no campo para torcer, mas comecei mesmo no Esporte Clube Caratinga. Que era o grande clube da cidade, né? O clube com mais títulos, né? O clube que tem um clube maravilhoso, com a história rica, de grandes jogadores. Mas como que foi a sua ida para o Esplanada, Carlinhos? A minha ida pelo Esplanada foi aquela de torcedor, porque na época tinha aqueles campinhos de pelada, e eu jogava pelada também na estação, não tinha no SESI, não existia o SESI. Na minha época de infância não existia o SESI ainda. Era um campinho de pelada ali. E tinha um cara que jogava de centroavante no Esplanada, que batia pelada lá com nós também, jogava lá daqui, trouxe. Aí um dia eu fui até o campo Santa Cruz assistir Esplanada e Santa Cruz. Era o delírio. Cheguei lá, o Esplanada entrou em campo, começou o jogo, tá aqui, tá dali, o Santa Cruz 1-0, 2-0. Terminou o primeiro tempo, 2-0 pro Santa Cruz. Aí eu tô lá no meio da torcida, o delírio me viu lá, me chamou, sinceramente aquilo eu nunca vi um troço daquele. Geralmente o cara, na minha época, existia cascudo e existia titular. O cara primeiro tinha que passar por cascudo, depois para ir para titular. Verdade. E o delírio me chamou, chegou perto do treinador, falou só, se você não colocar esse menino para jogar comigo na frente aqui agora, eu também não volto para jogar. E foi aquela polêmica dali que o cara concordou. Nós entramos lá, empatamos o jogo, não ganhamos, mas empatamos. Eu fiz um gol, nós empatamos de 2-2. Foi a sua estreia pelo Esplanada? Foi a minha estreia pelo Esplanada. Você foi para assistir, estreou? Estreiei. E eu pensava que para mim eu teria que também passar pelo cascudo. Pelo cascudo e tal. Quando foi no outro domingo eu cheguei cedo. Vou jogar no cascudo. Vou jogar no cascudo, passando. Eu cheguei lá, aí o treinador falou para mim, você não vai jogar agora não, você vai jogar no outro. Falei, então já subi de posto. Já subi de posto. Estreiei no titular e aquela beleza toda. E foi toda a vida. Comecei e nunca passei pelo cascudo. Você lembra aí que ano que foi isso, Carlinhos? Isso foi em 1970. 1970. 16 anos que eu tinha. 16 aninhos, estreou no Esplanada, no time de cima. E para muita gente que está assistindo a gente agora, pode pensar assim, 16 anos o cara estreou jogando no futebol amador de Caratinga, mas era semi-profissional. Futebol amador de Caratinga, gente, hoje a gente vive essa dificuldade para montar um campeonato com 10 equipes. Os grandes clubes, alguns não querem jogar competição, não podem jogar competição.
O futebol que esse camarada começou a jogar e estreou com 16 anos era outro nível, não tem nada a ver com o futebol que a gente vê hoje aqui em Caratinga. Era realmente um campeonato de grandes times, né, Carlinhos? E o impressionante é que era grande time mesmo, porque quando você, vou jogar lá na Santa Cruz, era jogo duro, né? Não, era jogo fácil. Eu sempre falo com o pessoal, hoje eu comento com o pessoal, que no meu tempo, quando eu jogava bola, todo bairro que você chegava tinha grandes times. Tinha o Rodoviário, tinha um grande time, Santa Cruz tinha time bom, Santa Rita, esse lugarzinho, Poranga, todos os lugares tinha time bom. Então... Não tinha jogo fácil. Não tinha jogo fácil, todo jogo era difícil. E aí o cara pensava, o cara estreou com 16 anos, mas estreou no meio de fera, já com 25, com 30 anos. Agora, não pintava aquele medo não, Carlinhos? Porque o garoto com 16 anos, para começar no time de cima já, do Esplanada, que eu sei muito bem que tem uma pressão enorme, desde que o clube foi inventado, né? Existe uma pressão enorme para se ganhar. Não pintou aquele medinho, não aquele friozinho na barriga? Não, porque eu realmente eu já estava preparado. Eu tive um treinador que era o Eloy Restoli, na época, né? Então ele preparava a gente, deixava a gente bem preparado. E eu joguei também no Infanto Juvenil do Caratinga com um grande jogador. Então, aqui para mim não pesou. E o Esplanada para mim também, eu já senti em casa, eu estava lá como torcedor, mas eu senti em casa. Então para mim foi normal. Eu já entrei, joguei, quando na minha estreia, joguei meio tempo, e daí para cá foi... Foram quantos anos, Carlinhos, vestindo a camisa do Verdão? Eu joguei no Esplanada de 70 a 86. 16 anos. 16 anos. É uma história e tanta, né? Uma história maravilhosa. Nessa história minha, eu tive a oportunidade de jogar esse tempo todo com o Esplanada e falar que eu nunca fui reserva, não passei pelo cascudo e joguei perto de grandes jogadores. Isso me ajudou bastante, porque eu não saía, alguns jogadores saíam, mas eu estava sempre ficando. O jogador ia chegando e eu ia ficando. E foi esse tempo todo. Nunca fui reserva e sempre titular. E num time que tinha muitas feras, né? A gente vamos ver algumas fotos agora aí. Primeiro vamos ver a foto do começo do Carlinhos Marcelino, né? O Carlinhos, que é de uma família enorme ali no bairro Esplanada, irmão do Bedeu, né? Daquela galera toda ali, do Carola, muita gente boa. E a gente sabe que é uma família enorme, né, Carlinhos? Mas agora craque na família. O Bedeu jogou bola, eu sei disso. O Bedeu foi um bom quarto zagueiro. Foi um bom quarto zagueiro, né? Agora, o craque da família, eu não vi os outros jogarem, mas o craque da família era você. Ou a modéstia vai te impedir de falar? Eu sinceramente, quando eu converso com as pessoas assim, eu falo, eu nunca me considerei craque no Esplanada. Para mim, no Esplanada era aquele jogador que sentia bem com a camisa do Esplanada. Então eu era aquele jogador que quando o jogo terminava no domingo, eu já estava doido para chegar o próximo domingo, eu me vestia a camisa do Esplanada e estar ali para jogar. Então eu tinha muita vontade de jogar pelo Esplanada. Portanto, eu recebia convite do Caratinga, do América. Uma vez o J. Baranda queria que eu fosse para treinar no time do Democrata, ficar lá 30 dias treinando. Meu negócio de vestir a camisa do Esplanada. Que é realmente um dos clubes mais importantes do futebol regional, tem uma história maravilhosa, inclusive a camisa do Esplanada está no acervo das camisas do futebol mineiro, e modéstia à parte, eu fiz questão de enviar a camisa com um pouco da história, porque também fui criado no bairro Esplanada, e hoje a camisa do Esplanada está exposta lá em Belo Horizonte, no acervo mineiro, e com muita felicidade que eu conto que fui eu que enviei a camisa do Verdão para lá, contando um pouquinho da história. Agora, Carlinhos, você já falou que não teve medo de estrear pelo Esplanada, que jogou no Esplanada, nunca foi reserva. Agora a gente vai falar dos momentos bons daqui a pouco, porque são muitos. Qual foi o pior momento que você viveu lá dentro do Esplanada? Ou não teve esse pior momento? Não, não teve pior, eu não tive piores momentos. Porque ali no Esplanada eu toda a vida fui bem recebido. Tinha um camarada lá, Mariposa, não sei se vocês lembram. Histórico Mariposa, claro. Mas não existia Esplanada sem Mariposa. Então o Mariposa era um cara que estava sempre junto com a gente, não tinha problema difícil. Agora, teve uma partida que eu fui fazer que me deu medo. Mesmo? Foi a única partida que me deu medo. É mesmo? Um amistoso que os padres faziam em São João do Oriente. Porque eu, novinho, partimos para São João do Oriente para jogar lá no São João do Oriente. E quando eu cheguei no São João do Oriente, que eu vi aquele campão grande, que eu cheguei e tinha umas torcidas, os torcedores estavam fazendo aqueles bolos esportivos, que troço. Na hora que eu peguei no bolo esportivo assim, tinha um que estava 16 a 1 pro São João do Oriente. Eu falei, puta. É basquete isso? Aquele troço que tem na cabeça, e eu novinho, pô, tinha os padres todo novinho. Na época o Crebe Barriga jogava, era 16 a 1. Aí eu falei 16 a 1, 10 a 1, 10 a 2, aquele troço. Eles não e eu fui naquele troço na cabeça, rapaz. E eu entrei para dentro do vestiário para trocar de roupa lá.
E nós todo mundo novinho, cré-barriga, Geraldinho do Bidico, não sei se você lembra, no ponta direita, jogava demais. E eu falei, isso não é possível que é hoje, aquilo que eu estou cansado de fazer com os outros lá no campo do Esplanada, eu vou passar por isso hoje. Porque quando caía dentro do Esplanada, quando o time ia limpar a poeira do olho, ele estava levando de 4, 5. Aí trocando de roupa, entramos. E eles entraram, na época, eles tinham jogadores que serviam o Caratinga aqui, o Beraldo, Tião Guilherme, aqueles caras, estavam tudo lá aquecendo, e eu olhando para eles, falei, isso é possível. É hoje que eu vou tomar um couro aqui. O juiz apitou, rapaz, para saída de bola, menos de 5 minutos, 1-0, falei, aos 16. Aos 16, aqui me passou para a cabeça, um negócio ruim na cabeça, rapaz, daqueles 16 que eles falaram, e nós fomos segurando o jogo, Terminou o primeiro tempo, 1-0. Eu entrei para dentro do vestiário. Vão ter que fazer 15 agora. Falei com a turma assim, gente, ó, esse time deles não é aquilo que estava escrito no papel aí fora, não. Todo mundo assustou. Não, Carlinhos, mas ele falou, não é não. Eu falei, pode deixar que agora a minha cabeça está melhor para voltar agora. Não é isso. Eu entrei com medo, estou com medo. Agora não, eles que vão ter que ter medo de nós agora. Para mim, eu guardo essa jogada que eu fiz como uma das melhores que eu fiz em toda a minha carreira jogando pelo Esplanada. Voltamos para dentro de campo, o juiz autorizou a saída de bola. O Paulo Maestro tocou a bola para mim no meio de campo. Falei, eu quero ver se esses caras jogam agora mesmo. E comecei. Fui lá e... Gente, e quando o Carlinhos conta isso, esse negócio que pegou a bola e ele não está se vangloriando, não. Eu vi ele fazer isso um monte de vezes no campo do Esplanada. A bola, quando colava no pé desse moço, parecia que tinha passado chiclete. E para tirar, só dando pancada nele. Não, aí empatamos 1-1. Falei, não, aí eu vou olhar pro pessoal, falei, não falei, você assistindo isso no estudo? E começando, tá daqui, tá dali, tá daqui. Tinha uns 40 minutos de jogo mais ou menos, eu fiz uma jogada para a esquerda, pelo lado esquerdo ali, fui de break e toquei para trás. O Geraldinho do Bidico veio, 2-1. E para terminar o jogo. Como é que termina? Era aquele tempo que não tinha juiz da liga, cada time levava um calçudo para apitar, e a torcida não queria que terminasse o jogo, e a noite. Imagina a cara do camarada que apostou lá 16-1 no bolão. E na hora que o juiz apitou, e para nós sair de dentro do campo. Eles queriam, não tem que jogar mais, não tem que jogar, não. Tem que jogar até fazer 16. Porque já está escuro, não tem jeito mais não. Eu, para mim, nesse dia, é o dia que eu mais temi um adversário. E para mim, foi o dia que eu fiz a minha jogada melhor. Essa eu guardo ela de lembrança. Não, o campo hoje do São Lourenço, me falaram que eles diminuíram a minha... Deu uma encurtada nele. Cortou-lhe um pouco. Na época ele era grande. A jogada que eu fiz, eu lembro ela direitinho, ela passa na minha cabeça direitinho, eu lembro dela, mas foi o dia que eu mais temi um adversário. Maravilha. E olha que, para esse cara falar que foi uma das jogadas mais importantes que ele já fez, tem muita jogada, hein? Então essa foi importante mesmo, porque tem muita história e muita jogada. No próximo bloco a gente vai continuar o papo aqui com o Carlinhos Marcelino, porque o cara tem muita história para contar mesmo e vai continuar contando aqui pra gente sem dúvida nenhuma. Eu quero falar um pouquinho agora dos clássicos pelo Brasil no Brasileirão. Lá em São Paulo foi 0-0, jogo muito ruim, né? O São Paulo entrou para não perder de muito pro Corinthians e o Corinthians parece que entrou para não ganhar de São Paulo. Aí ficou aquela história, você não quer perder, eu também não quero ganhar. Resultado 0-0, jogo muito fraco, o São Paulo cheio de confusão no vestiário, jogador que não conversa com o jogador, uma bagunça danada. Tem um elenco até bom, mas o clima tá horrível. E o Corinthians me parece que está sentado ainda em cima da conquista da Libertadores do ano passado, né, no Mundial. O Corinthians precisa acordar, porque tem um time caro, tem um time com muitas estrelas, como o Guerreiro, Alexandre Pato, e um time desse tamanho não pode jogar aquela bolinha que o Corinthians jogou, não. Os caras têm que jogar muito mais pelo que eles ganham e principalmente pelo que eles já conquistaram. Porque quando o cara já conquistou muito, você espera muito dele. O Corinthians não está conseguindo fazer isso, né? Lá no Rio de Janeiro, vamos ver aí os gols de Flamengo e Botafogo. O Botafogo entrou com o Sidorf, que é clacaço, é craque mesmo, deu um passo maravilhoso e fez 1-0, né? O Botafogo fez 1-0 quando eu imaginei assim, agora o Botafogo vai partir para cima do Flamengo, vai fazer 2-3, e o Botafogo me surpreendeu, tirou o pé e tentou administrar 1-0. Administrar 1-0 é brincadeira. Mas o time tentou jogar no contra-ataque. Não, você faz isso quando já está no segundo tempo. Agora tentar jogar no contra-ataque
com 10 minutos do primeiro tempo, aí é brincadeira. No clássico, você não aguenta. Foi o que aconteceu com o Botafogo. O Flamengo voltou para o segundo tempo muito melhor que o Botafogo. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade no ataque, teria feito o gol muito mais rápido. Foi fazer o gol de empate aos 49 do segundo tempo, mas merecia ter empatado bem antes, porque o time do Flamengo, para você ter uma ideia, que está fazendo gol lá é o Elias. Né? O Flamengo não tem hoje um centroavante que faz gol, o Flamengo não tem um atacante referência. Isso faz muita falta mesmo, porque o Marcelo Moreno é de altos e baixos, né? Isso completamente isolado no ataque também pelo esquema tático armado pelo Mano Menezes. Mesmo assim, o resultado de 1-1 foi justo pelo que o Botafogo fez no primeiro tempo e pelo que o Flamengo fez no segundo tempo. Daqui a pouquinho a gente fala do Clássico Mineiro. E eu quero falar para você agora da casa do atleta. Olha, essa bola linda que você está vendo aqui aos pés do craque Carlinhos, você encontra na casa do atleta, tá bom? Com aquele precinho legal. Uniforme para sua equipe também completinho, você encontra na casa do atleta. Sem falar na camisa do seu time do coração, do Atlético, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense, você encontra na casa do atleta também. Pode chegar lá e falar com a Kekel, tá bom? Avenida Olegário no Céu, 200. Vamos para o primeiro intervalo do Abrindo o Jogo. Daqui a pouquinho a gente volta. A fábrica de óculos está cheia de novidade. A única que monta seus óculos visão simples em 1 hora. É isto mesmo. Montamos os seus óculos em 1 hora. Nas lentes resina, antirreflexo e policarbonato. E já está disponível o cartão desconto em parceria com o Portal MG Empresarial, que te dá direito a 20% de desconto em qualquer mercadoria na loja. Marcamos sua consulta com super desconto. Aqui é assim. Você economiza na consulta e nos seus óculos. Fábrica de óculos. Benedito Valadares, Centro Caratinga. Centro Automotivo Magalhães tem tudo que o seu carro precisa: pneus, mecânica, alinhamento, balanceamento, baterias, autoelétrica e uma completa linha de peças e acessórios, além de profissionais qualificados para cuidar do seu carrão. Centro Automotivo Magalhães, Avenida João Caetano do Nascimento, 642, em frente à Rodoviária Nova, em Caratinga. Centro Automotivo Magalhães, o Brasil passa por aqui. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para poder continuar batendo bola aqui com o Carlinhos Marcelino, um craque dos anos 80, lá do Esplanada, 16 anos vestindo a camisa do Verdão, muitas histórias para poder contar, e vai continuar contando agora pra gente no segundo bloco, porque eu adoro ouvir as histórias de craque, porque são sempre histórias boas. E o Carlinhos agora vai falar um pouquinho o seguinte: depois de estrear no time de cima, Carlinhos, qual foi o campeonato mais complicado que você já jogou com o Esplanada? Porque eu lembro que os campeonatos eram duríssimos. Duríssimo. Era sempre adversários muito difíceis, né? Teve um campeonato que nós sobramos na final, nós fomos vice-campeão. Foi em 77, com a Associação de Bom Jesus do Galho. Tem história de campeonato, né? Aquele sobrou história demais para contar. Aquele foi. A Associação tinha um time. Tristão, tinha o Cadner, era o Tutuca, era o Beck, Luiz, goleiro era o Fernando. Dizem que pegava muito. Nossa mãe, ele chegou a pegar no Esplanada, eu cheguei a ver ele pegar no Esplanada, depois que eu parei, eu cheguei a ver ele pegando no Esplanada aí.
mas era um goleiro e tanto. Então, o Esplanada sobrou com a Associação de Bom Jesus do Galha, seria melhor de 3 nessa época. Então, a primeira... Lá em Bom Jesus foi 2-0. Foi 2-0. Mas foi um jogo muito complicado, aquele jogo, porque eu me lembro direitinho, na primeira partida que nós fizemos lá, a Associação fez 1-0, aí houve nós demos um ataque e jogaram a bola para a lateral. Eles bateram o lateral, o cara foi na linha de fundo e rolou para trás. Eu fiz o jogo, eu fiz o gol e empatei o jogo. O Sodré na época anulou. O Bandeirinha correu para o meio do campo. E o Sodré anulou. Naquela época, o Carlinhos, existia uma pressão muito grande. A pressão era demais, anulou. Então, depois eles fizeram mais um, foi 2-0. Aí, eu achei que tinha ficado muito difícil, mas eu pensei assim, nós temos condição de ganhar no Esplanada, que seria melhor de 3. Se nós ganhássemos aqui de 1-0, teria a terceira partida. Aí aqui dentro do campo do Esplanada, a partida foi difícil demais. Eles fizeram 1-0 também aqui. Eu me lembro que eles fizeram 1-0 e nós empatamos o jogo. E ele jogava pelo empate, era melhor de 3. Aí segurar o jogo jogando no Esplanada é mais fácil para quem tem que fazer o gol. Campo com menos dimensão. Campo reduzido, né? Reduzido, um campo com não existia o gramado. Não, você que está em casa campo, aí. Vamos dizer assim, ruim, né? Ruim, o Esplanada era um campo meio careca ou meio gramado? Meio gramado, era ruim, era ruim. Então a gente tinha muita dificuldade para jogar no Esplanada. O Esplanada, por exemplo, ali era fácil para o adversário chegar, precisando o adversário ter uma qualidade. Ia chegar e marcar e jogar por um empate ali, porque a dimensão ali era pequena. Então o Bom Jesus saiu levando a melhor. E esse título, sinceramente, eu contava que o Esplanada ganhava, porque o Esplanada tinha um timaço. Então eu falei, o Esplanada, esse título do Esplanada. Então foi esse. Para mim foi um dos jogos mais complicados, foi com essa decisão com a associação. Enquanto a gente vai batendo papo com o Carlinhos, você pode colocar as fotos aí, dele começando, dele no time do Esplanada depois, na década de 70, né? E claro, quero falar um pouco para você também. Esse papo fica mais gostoso ainda saboreando o delicioso café Paula Maciel, o mais gostoso do Brasil. De manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Café Paula Maciel é bom demais da conta. E o papo com o craque fica mais gostoso com o café Paula Maciel. Você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar você encontra. E no aniversário de 25 anos da Ratidade, o Café Paula Maciel também dá o carro 0 km para você, tá bom? Café Paula Maciel, eita, cafezinho bom. Carlinhos Marcelino, a gente vê muito pessoal reclamar hoje em dia da qualidade do campo. Às vezes o jogador profissional fala que o gramado estava ruim, que a bola estava não sei o que, a bola tá assim, tá assado e tal. Na sua época você não tinha uma bola com essa qualidade toda aí para poder jogar, né, Carlinhos? Não tinha uma bola com essa qualidade toda. A bola dava quase 2 dessas. De bola de basquete. Entendeu? E nós jogávamos num campo, o campo do Esplanada, por exemplo, era um campo de uma dimensão pequena e um campo muito ruim. Mas eu fui um cara que joguei, eu nunca fui de reclamar assim de campo. É igual às vezes muitos caras falam assim, esse campo, a dimensão dele é pequena. Eu acho que o camarada que tem o dom de jogar bola, que ele joga bola, não existe campo pequeno. Eu acredito muito naquele cara que não tem um domínio de bola mal, que não sabe dominar. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque é o seguinte, quando a gente fala que o campo é ruim, vamos imaginar o Carlinhos, que é craque, a bola chega nele, cola no peito, cola no pé, cola onde ele quiser. E imagina o outro cabeça de bagre, que a bola corre dele. O campo ruim atrapalha mais quem? O Carlinhos, que a bola do jeito que vem cola, ou o cabeça de bagre, que a bola corre dele? É obviamente que o campo vai ficar pior pro cabeça de bagre. Se no campo bom o cara já não consegue dominar a bola direito, imagina no campo ruim. Então eu não concordo muito com essa história de não, porque o campo, que não sei o que e tal. Esse camarada fazia coisa com a bola no campo do Esplanada, que era mistura de grama, terra e pé de galinha. A bola colava no pé dele, ele passava por 2, 3, 4. Não é história dele não. Eu vi, meninos, eu vi. Não é ele contando, não. Eu vi, eu tava lá. Então, assim, é coisa impressionante. E hoje os caras ficam reclamando, né, Carlinhos? A bola tá não sei o quê, o campo tá ruim. É uma coisa que eu sempre fiz no Esplanada, igual eu falei com você, que muitos jogadores passaram e foram e eu fui ficando. Eu acho que todo jogador deve... Primeiro, o cara tem que fazer isso. É você saber o grupo que você tem, cada um conhecer o outro. Para você saber como que você vai tocar uma bola para o camarada. Tem cara ali, por exemplo, o campo Esplanada com menos dimensão. Naquela época ruim. Você sair jogando com a bola com um camarada que não tem domínio de bola, é um perigo. Então eu falo, o camarada tem que saber as condições de cada jogador. Eu joguei bola com um camarada no time do Esplanada ali, até hoje eu não conhecia um camarada que tinha um domínio de bola igual esse.
Nem você? Não, não tem. Esse camarada pra mim, ele era um nota 10 no Esplanada. É um cara que você podia dar uma bicuda na bola pro lado dele, que a bola... Esse camarada chamava Nélio. Nélio. Esse camarada... Esse é outro enrolado que eu tô tentando fazer possível. Esse camarada era o Nélio. Portanto, ó, eu vou contar uma história aqui pra você aqui. Eu falei que você... sobre o Mariposa no Esplanada, que o Mariposa pra mim era tudo no Esplanada. O Mariposa hoje está morando em Contagem. Então, o Mariposa está em Contagem, esteve passeando aqui, deve ter um ano e pouco mais ou menos. E nós estávamos numa rodinha conversando de futebol. Sempre que ele vem, a gente junta aquela rodinha para conversar. Lembrar os velhos tempos. Os velhos tempos de futebol. Aí, teve um que fez uma pergunta para ele. Falou, Mariposa, você que conviveu no Esplanada há tanto tempo, fez tudo pelo Esplanada, você já foi treinador, já tomou conta do campo, já fez tudo. Vou fazer para você uma pergunta, Mariposa. Para você, qual o melhor cara que você viu jogando dentro do Esplanada? Aí ele virou assim pro camarada, e eu tava no meio também escutando, né? Aí ele virou e falou assim, pra mim foi 2. Aí o cara falou, mas quais são os 2? Aí ele falou assim, ó, pra mim foi o Nélio e o Carlinho. Eu fiquei numa felicidade muito grande, porque se ele falar que o Nélio jogou mais, eu fico satisfeito de ser o segundo. Porque o Nélio jogava demais. Esse camarada, esse jogava demais. É um que eu joguei com ele, você não precisava de preocupar. O goleiro mesmo falava. Tinha um goleiro que pegou pro Esplanada e falou assim, eu gosto de lançar a bola com a mão, é pro Nélio. Eu gosto de dar um chute pro rumo do Nélio, porque a bola chega, a bola macia, põe a bola no... Do jeito que a bola chegar, do jeito que ela chegava, então esse jogou demais. Então o camarada hoje em dia, os caras não fazem, é não conhecer. Tem cara que você não pode dar a bola pra ele. Não, se tem um cara a perder, você não pode dar, que ele domina de bola dele, quando ele domina, ela foge do pé dele. Então se o campo tem uma dimensão pequena, aí o camarada vai ser um contra-ataque. E eles falam, o campo do Esplanada não tem condição de jogar. Eu falei, gente, tem condição de jogar. O cara não joga se não souber jogar bola. Não, eu acho o seguinte, o cara que não sabe, aquele cara que é fraco, ele vai ter mais dificuldade do que o craque. Porque o craque, se você colocar num gramado bom, ele vai deitar e rolar. Se você colocar num gramado ruim, ele vai ter dificuldades, mas vai conseguir jogar. Agora o cabeça de bagre, que tem dificuldade no tapete, no campo ruim, meu amigo, vai apanhar da bola toda hora. Aí fica complicado. Nossa, é o que eu falo, quando eu comecei... Agora o Nélio foi o melhor jogador que você viu jogar e que jogou junto com ele? Ou você conta outros aí que você fala assim... Não, tem muito jogador bom. Não sei se você lembra da família do Sula, o Pipica. Lembro. Na verdade, a família do Sula é impressionante. Era quase um time, né? Era o Pipica. E a minha infância, aquele time do Esplanada de 1982, sem olhar a foto, que nós vamos colocar daqui a pouquinho, eu me lembro do Amarildo do Betão, que era irmão do Sula, lateral direito, Getúlio e Quincas e Mangelinha. Isso. O meio campo tinha João Bosco, tinha você na meia direita e o Perrola. O ataque tinha Miltinho, Robson e Sula. Era, assim, foi o maior time do Esplanada que eu vi jogar. É o time que a gente vai ver na foto daqui a pouquinho, campeão de 1982. E era um time realmente espetacular, né? Mas falando sobre o Pipica, quando eu comecei a jogar futebol, hoje que o futebol modificou, era assim, 4 back, 2 meio de campo e 4 atacantes. É o ponta direito, o meio direito. A seleção brasileira jogava assim com 4. Todo mundo jogava assim. E o meio de campo do Esplanada era eu e Pipica. O Pipica jogava demais. O Pipica, só pra você ter ideia... Jogava demais também. O Pipica, só pra você ter ideia, ele foi pro Vasco. Arrebentou no time do Vasco, jogou muita bola no time do Vasco. E as histórias que a gente ouve contar, e aí eu não sei se é verdade, é que ele não ficou por ser muito mascarado. Mas é o que eu ia falar. Isso aí é muito mascarado. Isso aí eu já ia falar. Dizem que o Neguinho era perna pura. Eu perguntava pra ele, rapaz, às vezes eu tava pertinho dele, assim, a distância daquele ali, falei assim, por que você não rola a bola pra mim assim? Você tem que torcer o pé pra você bater nela. Muito mascarado. Ele era tão mascarado. Quando ele chegou no Vasco, você fazer a coisa, chegou no Vasco, ele chegava no juvenil do Vasco. Aí eles levaram ele naquela Copa São Paulo lá para disputar lá. Ele voltou numa máscara desgraçada. Aí eles colocaram ele de reserva no banco titular. Ele não quis conversar com os outros camaradas mais não. Aí os próprios... Ele deixou assim, não conversa com o juvenil mais não. Não conversa mais não. Você pode dar gol para você, esse neguinho é bom de bola, mas mascarado. Isso não vai arrumar nada. Ele não arrumou mesmo, sumiu. Mas ele jogava bola demais. Agora a família do Baiano é uma máscara. Máscara. Eu joguei com todos eles. É muito bom. Então o Perrola, isso também... Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai contar a história do Perrola na final de 82, porque esse título de 82 tem história, né, galera?
tem história. Eu me lembro do dia do título. Eu morava na Rua da Piedade, uma das principais ali do bairro Esplanada, tinha 8 anos de idade, e quando o Esplanada foi campeão da cidade, e era um título super importante, porque era um campeonato muito difícil, pela foto que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, você vai ver como estava o Esporte Clube Caratinga, como estava o Dr. Maninho no dia da final, não cabia mais ninguém no campo, né? E a Rua da Piedade teve que ser fechada para a festa. E realmente foi uma festa a noite inteira, de domingo, uma festa maravilhosa. E que eu, graças a Deus, tive o prazer de ver esse cara jogar bola, de ver o Sula, né? E depois o Carlinhos vai escalar para mim aqui os 10 maiores jogadores que ele já viu jogar. E se ele não se incluir, eu não vou concordar e vou incluí-lo na marra, porque realmente os caras que tem a camisa 8 que eu vi jogar e que eu ficava ali na beirada do campo vendo e aprendendo, era o Carlinhos Marcelino, jogava lá no Esplanada, no time do meu bairro, o Marcinho do Caratinga, que era espetacular, teve aqui com a gente, foi homenageado com a gente, e mais tarde tive até o prazer de jogar junto o Mário da Tia Rita, lá de Santa Rita de Minas, que era outro cracaço também. Eu tive o prazer de jogar com ele em 92, ele já quase encerrando a carreira, e eu começando o América com 18 anos apenas. Então, realmente para mim foram os 3 que eu vi jogar de encher os olhos. Agora é claro que a gente teve vários outros craques no futebol de Caratinga, e o Carlinhos vai continuar com essa história, porque o próximo bloco nós vamos falar do título de 82. A gente vai ver a foto aí e com certeza vai ter muito esplanadense que vai às lágrimas, porque realmente deixou saudade. Não é isso, Carlinhos? Isso. Maravilha. Segura aí, porque daqui a pouquinho a gente volta. A fábrica de óculos está cheia de novidade. A única que monta seus óculos visão simples em 1 hora. É isto mesmo. Montamos os seus óculos em 1 hora. Nas lentes resina, antirreflexo e policarbonato. E já está disponível o cartão desconto em parceria com o Portal MG Empresarial, que te dá direito a 20% de desconto em qualquer mercadoria na loja. Marcamos sua consulta com super desconto. Aqui é assim. Você economiza na consulta e nos seus óculos. Fábrica de óculos. Benedito Valadares, Centro Caratinga. Centro Automotivo Magalhães tem tudo o que o seu carro precisa: pneus, mecânica, alinhamento, balanceamento, baterias, autoelétrica e uma completa linha de peças e acessórios, além de profissionais qualificados para cuidar do seu carrão. Centro Automotivo Magalhães, Avenida João Caetano do Nascimento, 642, em frente à Rodoviária Nova, em Caratinga. Centro Automotivo Magalhães, o Brasil passa por aqui. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião aqui no Super Canal 100% Caratinga, para poder continuar falando sobre o Esplanada campeão de 1982 e batendo um papo com essa fera que está aqui do meu lado, que eu não canso de repetir, foi a melhor camisa 8 que eu vi jogar na minha vida, e olha que eu vi muitos, hein? Mas igual esse cara aqui eu não cheguei a ver nenhum não. Mas antes de continuar o papo com o Carlinhos, vou falar um pouquinho do Clássico Mineiro, porque o Atlético, que foi campeão da Libertadores,
na quarta-feira, merecidamente, né? O Atlético conquistou um título super merecido, foi a melhor equipe da primeira fase. Na segunda fase teve dificuldades que acontecem no mata-mata, né? O time ruim no mata-mata cresce pra caramba, e foi isso que levou o Olímpia, por exemplo, a chegar à final. Mas o Atlético foi superior e mereceu o título incontestável da Libertadores da América. E no domingo já tinha clássico contra o Cruzeiro. Só que o Cuca tinha prometido que depois de ser campeão ia dar folga para os titulares e ia entrar em campo com os reservas. E foi exatamente o que aconteceu. Apenas 2 titulares para o jogo contra a equipe do Cruzeiro, que foi com força máxima, já que o Cruzeiro estava brigando para ser líder do campeonato. O Atlético entrou com time alternativo, como o Cuca gosta de lembrar, mas aquela história de que o Atlético tem 2 times cai por terra, porque o Atlético tem um timaço com os titulares e o time reserva não tem a mesma qualidade. É claro que não tem. Isso ficou claro agora no jogo contra o Cruzeiro, onde o Atlético até saiu na frente, num pênalti aí, cobrado muito bem pelo Alexandre, né, um pênalti indefensável. Mas o Cruzeiro, quando tomou o gol, não se desesperou, porque sabia que tinha muito mais bola do que o adversário para poder empatar e virar. E foi exatamente o que aconteceu. O Cruzeiro fez 4-1. Acho que em alguns momentos do jogo, se não tivesse dado uma aliviada, teria feito 5, 6, porque estava muito fácil e o Cruzeiro foi muito superior ao Atlético. Agora, é claro, o atleticano está tirando onda, o time reserva, é o expressinho, sem dúvida, mas os pontos foram para o Cruzeiro. Pontos que levaram o time para a liderança da competição. Depois do jogo, o Cuca minimizou, dizendo que o Atlético vai focar no Brasileiro, vai ficar com foco agora na Copa do Brasil e tudo mais. Acho que o Cuca está equivocado, porque foram apenas 9 rodadas de 38. Então, o Atlético ainda tem 29 rodadas para poder brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem time para isso. Então, falar que vai focar agora na Copa do Brasil, eu acho que é um pouco de exagero do Cuca. O Atlético está a 6 pontos apenas do líder. Então são 2 vitórias em 29 jogos, meu Deus, dá para chegar, é claro que dá, né? Isso se todo mundo lá quiser chegar também. E o Cruzeiro parece que está no caminho certo. Bom, voltando a falar aqui sobre o mais importante, que é o Esplanada campeão de 1982. Carlinhos, foi o título mais difícil que você já conquistou? Foi difícil porque na cabeça de muitos, por fora a gente viu o pessoal falando que foi o pior time que o Esplanada montou. Existe isso. E pra mim, eu achei que era o melhor. Não, para muitos falou que foi o pior time que o Esplanada montou. Mas para mim não foi. Para mim foi o melhor que ela montou. Porque o Esplanada teve a felicidade, naquele ano, por exemplo, o Amarildo chegar com 17 anos, com aquele tamanho todo, chegou e ocupou a meta do Esplanada ali e fechou o gol mesmo. Então, esse grupo do Esplanada uniu. Esse grupo uniu tanto... O Mineiro era o técnico, né? O Mineiro era o técnico nosso. Esse grupo uniu tanto que nos treinamentos, aquilo que nós falamos, o campo do Esplanada é de dimensão pequena. O campo do Esplanada estava pequeno para a gente treinar. Então chegava na hora de nós fazer uns preparos físicos ali, o campo estava pequeno para nós. Nós estávamos com tanta vontade de ganhar esse título, e preparando para isso, a união do grupo era tanto que a gente ficava em volta do campo correndo, a gente subia aqueles morros da Rua da Piedade correndo, corria para lá, corria para cá, entendeu? Então o grupo uniu, o grupo fechou. E nós tivemos a felicidade de chegar alguns jogadores que não jogavam, por exemplo, poucas pessoas. O João Bosco veio do Anápolis. O João Bosco veio do Anápolis, ninguém conhecia o João Bosco como jogador. O Quinca veio de onde? O Quinca, nem eu sei, eu não conhecia o Quinca. O Quinca apareceu e surgiu na quarta zaga ali e fechou a zaga ali, ele e o Getúlio. O Getúlio que era volante, me parece. O Getúlio voltou para central e o Quinca para quarto zagueiro, o João Bosco caiu de volanteiro ali. E nós fechamos o meio ali com o Perrola e eu no meio. Com 2 lateral. Tinha um muito forte, o Betão muito forte na lateral direita ali, que apoiava muito, e nós tínhamos um lateral esquerdo que ele não era muito de apoiar não, mas ganhar dele ali na lateral esquerda, na marcação. O Mangelinha era para mim o mais regular do time, ele não errava. Não errava, na marcação ali ele marcava. Não era brilhante, mas não errava. Então, ele não era aquele lateral que apoiava, mas na marcação ali ninguém passava ali. Então esse grupo fechou. Você vê que nós pegamos o Robson, o Miltinho e o Sula na frente. Esse era o time do Esplanada. E o time esmirilando, né? O time jogando muito. Você vê que o meu time jogou muito, que depois que saiu do Esplanada, ele jogou muito tempo no América. Foi com a América. Jogava bola demais. Jogava bola demais. Então esse grupo fechou. E tinha o pessoal do banco ainda que ajudava. Então o grupo fechou. E eu sentia que esse título esse ano vai ser nosso, porque o time não perdia. O Esplanada foi campeão invicto.
Esplanada não perdeu. Eu não me lembro, mas não perdeu para ninguém. Né? A única partida que nós estávamos perdendo uma vez de 1-0 foi lá no Vajalec, no finalzinho nós empatamos de 1-1. Mas nós não perdemos para ninguém. Mas afinal, contra o Caratinga até então, pelo que eu me lembro, eu ouvia muito grande J. Baranda no Esporte na Onda, que promovia as partidas super bem, né, falava com o jogador de um time, inclusive naquele ano teve até uma guerrinha do bem entre o Maguila, que era o zagueiro do Caratinga, e o Sula, que era o centroavante, e o Sula falava que ia fazer o gol agarradinho. Por quê? Na época, anos 80, tinha um macaquinho que as mães adoravam dar para as crianças, que agarrava na roupa das crianças. E as mães davam aquele macaquinho para os filhos e tudo mais. E o Sula diz que o Maguila era um agarradinho, porque ele só marcava ele agarrando ele toda hora. E o Sula falou isso na rádio a semana inteira, e aquilo irritou o Maguila de uma certa forma, e foi pro jogo exatamente com essa história, né? O Maguila era um agarradinho, aquela coisa toda e tal. E eu lembro que os estádios ficavam lotados, né, Carlinhos? O estádio do Esplanada, no primeiro jogo da final, que para mim foi um jogo inesquecível, não tinha onde mais entrar gente ali, no estádio da Grota, que a gente chamava. A Rua da Piedade tinha carro de lá da porta do campo até aqui embaixo, carro parado, né, ônibus e tudo mais, e não cabia mais ninguém. E o Esplanada, mesmo naquele campo ruim, meteu 4-1 ou 4-0, foi 4-1, né? 4-1. Foi 4-1 no Caratinga. Como é que foi esse jogo na cabeça de vocês? Se teria esse placar todo, antes do jogo vocês imaginavam que meter 4 no Caratinga? Antes do jogo não, mas depois do jogo 4-1, analisando as chances que nós tivemos, eu acho que teria Ficou barato pro Caratinga, na minha opinião. Mas nós tínhamos uma força muito grande, o Esplanada tinha uma força muito grande do lado de fora do campo, que era a torcida. Então aquele clima, naquela época a entrada do campo do Esplanada não era nesse local que é hoje, era ao lado da igreja, lá na frente, assim que a gente entrava por ali. Então nós chegamos para trocar de roupa, que eu me lembro que direitinho, como se fosse hoje, na minha chegada. Há 31 anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. Na minha chegada você tinha que chegar e ir arredando. Aí, como diz o outro, eu estou quase precisando de um segurança para passar aqui. Aqui o pessoal falava, punha a mão no ombro da gente, e um punha a mão no ombro, outro dava um abraço na gente. Então, o carinho da torcida. O carinho, estava até difícil para a gente passar. Eu pensei, se fosse nessa época de hoje, o jogador tinha que estar com segurança, porque estava difícil, tinha que ir arredando, e nós tínhamos uma força grande fora do campo. E na hora que nós chegamos dentro do vestiário, ali, eu sinceramente, eu senti que o clima estava bom demais. Falei, esse negócio está bom demais para nós aqui. E na hora que nós entramos, tudo começou a dar certo para nós. E vamos pensar assim, meteu 4 no Caratinga, mas vamos lembrar um pouco do time do Caratinga aqui. Arthur no gol, um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Arthur no gol. Anísio, pra mim, o maior zagueiro do futebol de Caratinga, o cara que não era expulso, que não fazia falta, era impressionante. Arthur, Anísio, tinha o César no meio campo, camisa 10 espetacular, craque, né? E o time do Caratinga era um timaço. O time do Caratinga era um timaço. Mas o Esplanada entrou e o Esplanada já começou o jogo mandando mesmo. O Esplanada começou mandando. Nós não deixamos o Caratinga jogar. Eu me lembro de gol de falta do Getúlio, que batia bola demais. Dois gols de falta, fazer gol no Arthur era difícil, que era um bom goleiro. Então o Getúlio fez 2 gols de falta. Um foi do Milton e o outro acho que foi do Robson. Exatamente. Entendeu? Mas eu me lembro, assim, hoje aquela jogada tá na minha mente, tudo do que aconteceu há 31 anos atrás, mas está tudo na minha mente. Então hoje, eu analisando aquela partida, o Caratinga saiu com lucro no 4-1. Porque o cara que nós tínhamos ali que decidiu o jogo em matéria de gol para lá na frente, não era o dia dele. O Sula não estava no dia dele. Eu me lembro direitinho naquele gol de cima, uma jogada que eu fiz pela direita, que eu entrei de bando, todo mundo, o Arthur fechou. Aí não, o Arthur fechou, eu rolei para trás para ele na marca do pênalti, só a rede na frente dele, ele chegou e então, o Sula teve umas 4 chances. E o testemunho que eu vou dar aqui agora é o seguinte, quando o Carlinhos fala assim, eu entrei driblando todo mundo, eu estava atrás do gol há 31 anos atrás, com 8 anos de idade, e todo mundo que ele fala foi só 5, só metade do time que driblou. Passou por 1, por 2, por 3, na linha de fundo, e tocou para trás o Sula, ele e o Arthur, e meteu por cima do gol. Então não era o dia do Sula, então que o Sula era o cara que lá na frente era o cara que fazia os gols para nós mesmo. Então era o atacante rompedor. Então, nessa final, por exemplo, não era pro Sula, porque o Sula teve umas 4 chances. Então o 4-1 pros Paraná em cima do Caratinga, o
O Caratinga vibrou com os 4-1. Até porque pela jogo da volta, eles imaginavam que teria eles imaginavam que ia virar. O Caratinga pensava pelo que ia virar. Pelo poder que o time tinha. Pelo poder, pelo time que o Caratinga tinha, ele pensou, nós vamos virar. E pra mim, eu pensei, esses 4-1 foi pouco. Então naquela semana, que no outro domingo nós ia decidir com o Caratinga lá em cima, eu fui pensando, poxa, mas por que essa bola não entrou? Por que essa outra não entrou? Para nós estar mais tranquilo. Mas eu tinha confiança. Falei assim, nós temos time para chegar lá em cima e o Caratinga não vai conseguir virar. Essa questão do E vamos colocar a foto aí de 82. Esse time de 82 é um time espetacular. E, Carlinhos, quando você fala assim, esse time do Caratinga era um timaço, mas o nosso time entrou com confiança. Quando vocês chegaram no Dr. Maninho, a gente vai estar vendo a foto aqui agora, quando vocês chegaram no Dr. Maninho e viram o estádio lotado, não cabia mais ninguém no Dr. Maninho, né? Bandeira, aquela coisa toda. Quando vocês chegaram no Dr. Maninho e viram o campo daquele jeito, vocês sentiram a mesma confiança que sentiu no ano passado? A mesma confiança que eu tive no Campos Parada, porque ali, na hora que eu entrei, que eu saí do túnel do vestiário, que eu olhei para a torcida, eu sabia que 70% do torcedor ali era do Esplanada. Era, né? Porque a torcida do Esplanada era fanática mesmo. É até hoje? Não, é até hoje. A torcida do Esplanada comparecia o campo. Ia mesmo. Então ali eu olhei assim, o campo está lotado. Mas falei, 70% ali é nosso. Então na hora que eu pisei dentro do campo do Caratinga, falei, esse título é nosso. É questão de esperar o apito final do juiz. Porque esse está ganho. Não faz esse para ninguém. Então o Esplanada entrou tranquilo, o Esplanada começou jogando bem, e o Caratinga precisando, estava durante a semana, todo mundo contava. Estava pressionado. Então, o Caratinga achou que ia virar. E o Esplanada entrou tranquilo, porque durante a semana, aquilo que eu falei com você, o time tinha confiança, o time preparou. Você falou uma palavrinha agora que é o seguinte, o time se preparou para aquilo. Porque hoje em dia, o futebol regional, o que acontece? Essa é a grande diferença do futebol da época desse cara aqui com o futebol que a gente vê hoje em dia. O Campeonato Regional de Caratinga vai começar agora no final de semana. O time que esse cara jogou, durante a semana, os caras se preparavam para o jogo no domingo. Isso, justamente isso. Depois de encerrar a carreira, você foi técnico. E com certeza, o time que você foi técnico, os camaradas não estavam muito aí para se preparar. Não preparava, entendeu? E aí os resultados... Não tinha como. Eu me lembro, rapaz, na semana que nós íamos decidir o último jogo, que seria o último jogo lá em cima no campo Caratinga, nós estávamos treinando dentro do campo Esplanada ali assim, aí nós começamos a rodar em volta do campo assim, alguém deu um grito para nós assim, falou assim, aqui está muito, tá muito apertado aqui, e nós pegamos, saímos por lá de fora do campo, pegamos um portão do campo, né? Tinha um barranco, nós subimos por aquela rua da Piedade acima, nós fomos até na Serra da Piedade, treinando e voltando, correndo. Então, isso nós treinamos de segunda a sexta. Depois de trabalhar, porque o camarada ficava por conta disso, não, o cara trabalhava até 5 da tarde, 5 e meia, 6 horas, e ia treinar à noite. O Caratinga era sempre profissional, porque tinha os caras que estavam lá só para jogar. Então nós preparamos. Então esse time, é o que eles falaram, esse time para mim foi o time melhor, é o time que mais vontade teve. Então quando nós pisamos dentro do campo Caratinga, que o Caratinga entrou, que eu vi aquela torcida do Esplanada, eu falei, hoje é o dia nosso. E o curioso, Carlinhos, é o seguinte, e aí estou falando de criança mesmo, porque a gente brincava de bola nos campinhos, que naquela época tinha campinho, hoje não tem mais, né, na Rua dos Cavacos, na Rua dos Operários, todo lugar tinha um campinho pra gente brincar de bola, na estação, né? E todo garoto, quando brinca de bola, tem a mania de falar que eu sou o Zico, eu sou o Adílio, eu sou não sei quem e tal. Na nossa época, nessa época do Carlinhos e tal, a gente não brincava de ser o Zico, o Adílio, a gente brincava de ser o Carlinhos, de ser o César, de ser o Elvio, de ser o Anísio. E eu me lembro muito bem, o Amarildo, com 17 anos, ele pegou tanto, que chegava a dar autógrafo depois do jogo. Assim, mas o cara amador autógrafo. Os caras eram tão bons que durante a semana, depois de chegar cansado do serviço e tal, eles davam autógrafo. Só para você ter uma ideia, o nível do futebol de Caratinga daquela época, e a gente não pode nem se comparar com o futebol de hoje. Quando a gente pega, por exemplo, uma tabela do Campeonato Regional e não vê lá o América, que infelizmente o futebol acabou, o Caratinga, né, o Esplanada está fora da competição também, dá uma tristeza, né, Carlinhos? Dá tristeza, entendeu? Porque a gente igual a gente está lembrando desse jogo com o Caratinga, essa final lá, você vê que o Caratinga achou que virava e nós abrimos para cá. 1-0. Nós fizemos 1-0. O gol foi de quem? Você lembra? Eu lembro direitinho, aquilo tudo na minha cabeça, tudo gravado. Aí você vai fazer, o cara está repetindo, não. Eu fui pela direita naquele gol de cima. Você não está repetindo, não, porque você fazia essa jogada com facilidade. Naquele gol de cima, pro lado da piscina. Pelo lado da arquibancada? Pelo lado da arquibancada. Eu fiz a jogada e o Miltinho veio de trás. Eu rolei ela para trás pro Miltinho. O Miltinho pegou e
fez 1-0. O Milton tinha outro que eu quero trazer aqui também, para poder falar dessas histórias aí todas. o Caratinga foi empatar aos 33 minutos, sendo que ele tinha que virar os 4-1 que nós demos, que tinha saldo de gol. Decisão. E aí não tinha condição de fazer. O Caratinga empatou aos 33 minutos. O resultado foi 1-1. 1-1, aí o Espaço saiu campeão. Mas igual você estava falando aí... Mas tem uma historinha do Perrola, você me desculpe. Só lembrar umas coisinhas boas que a gente passa, né? Igual você falou, eu quero ser fulano, que naquela época eu namorava na Piedade, eu tinha uma namorada na Piedade, minha esposa é de lá. Eu me lembro direitinho, teve um dia que eu estava na casa da minha namorada lá, estava na sala, aí chegou uma senhora e bateu na porta, lá para chegar assim, aí ela chegou, ela estava com um menininho pequenininho, aí ela gritou a minha sogra e falou assim, o Carlinhos tá aí? Aí ela falou, tá. Ela falou assim, então eu chamo ele aqui, que o meu menininho tá doido para conhecer ele. Porque naquela época a rádio radiava o jogo, falava de um, falava de outro, falava daquilo. Semana toda então, divulgava. A promoção. Então esse menino me deu um abraço e eu lembro direitinho o que ele falou comigo, aquela vozinha tão amiga dele. Ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser um jogador igual o senhor. Ele falou, deixa comigo. Mas isso era a coisa mais normal do mundo, cara. Porque assim, eu já tinha meus 8 anos de idade, claro, eu era flamenguista, sou flamenguista, e adorava ver o Adílio jogar, o Zico jogar e tudo. Mas nas peladinhas, nas brincadeiras de rua, a gente brincava de ser o César, de ser o Marcinho, de ser o Carlinhos, de ser o Sula. O camarada não brincava de ser eu sou o Zico, e não era isso. O cara queria ser o Carlinhos Marcelino. Então isso era muito legal. Então logo era ídolo no local mesmo. Logo após o Espada ganhar esse título, esse molequinho vem e fala aquilo comigo, eu já estava numa alegria muito grande. Então, quer dizer, aquilo me emocionou demais. Agora, para fechar o nosso assunto aqui, que infelizmente o programa tem tempo, tem que acabar, mas o papo aqui pode continuar depois do programa até varar a noite, é o seguinte, você me contou uma história quando eu estive na sua casa, sobre a semana dessa decisão com o Caratinga, que o Perrola, que era craque, Perrola depois, só para você ter uma ideia, o cara foi jogar em Portugal, e mora por lá até hoje no futebol profissional. Cresceu lá jogando futebol português, se casou, criou família. A última informação que eu tive que era dono de restaurante lá depois de encerrar a carreira, de tão pouco que ele jogava. O Perrola, na semana da decisão, o Perrola simplesmente queria dinheiro, coisa que ninguém ganhava naquela época. A gente está falando de time de craque e ninguém ganhava dinheiro, mas o Perrola, vamos lembrar que o homem forte do Esplanada naquela época era o Miguel Grossi, né? O Miguel Grossi era o homem forte porque ele pagava gelado depois do jogo, ajudava com bola, camisa, aquela coisa toda. Mas não dava dinheiro para jogador nenhum. O Perrola, durante a semana, chegou para você, né? E falou o quê, cara? Aconteceu o seguinte, que o presidente do Esplanada em 82 era o meu pai. Seu pai. Era meu pai. Só que naquela época, saía aquele boato, o time tem que ter um cara forte do lado de fora do campo e tal. Então, tinha, né? O América tinha, o Caratinga tinha. Então, o Esplanada pegou e convidaram o Miguelão. O Miguelão pegou, passou seu... Que tá até na foto aí. Tá na frente, é o homem da frente, né? E durante a semana, na semana, por exemplo, o Esplanada ia enfrentar o Sport com o Guaratinga na decisão. Aí nós estamos lá no bar, sentado lá, todo mundo sentado lá, que ficava aquela rodinha, um bate-papo dali, um bate-papo ali. O Miguel todo dia estava na esquina com a gente lá, batendo papo, num barzinho lá. Aí o Perrola chegou e pressionou, entendeu? Para ele que queria dinheiro. Aí eu estava perto, pressionou que queria dinheiro. Aí eu lembro direitinho do que o Miguelão falou. Ele falou só, não dou dinheiro. Eu pago cerveja para a turma depois do jogo, dinheiro não dou. Mas não esquenta a cabeça não. Com Perrola ou sem Perrola, o Esplanada é campeão. Ele falou... E o Perrola correu um sério risco de não estar na foto. De não estar na foto, porque o Perrola era um senhor jogador. O Perrola ali naquela meia ali, nós formamos um meio de campo muito bom. João Bosco, Perrola e Carlinhos. Nós formamos um time meio de certinho. Então, para encerrar o nosso papo então de vez, porque senão a gente não encerra nunca, que o papo tá tão gostoso que a gente fica batendo papo aqui a noite toda. Escala pra mim o melhor time que você viu jogar. O melhor goleiro, o melhor lateral. Escala pra mim aí. Do goleiro ao ponto esquerdo. Isso aí é uma coisa que... Aquilo que eu estou falando com você. Fica até difícil para me escalar, porque eu passei muito jogador bom. Então, você escalar um time de 11, por exemplo, aqui, vai ficar muita gente para trás. Agora você fala, escala um time que vai entrar jogando com 30 jogadores. Aí é mais fácil. É mais fácil você escalar. Porque nós estamos falando aqui de atacante, por exemplo. Eu joguei com um cara de centroavante ali no Esplanada ali, que
que poucos caras não sabem como seria bom jogar com o camarada. É um cara, quer dizer, eu joguei com o Sula, mas joguei com o Nortinho. Nortinho era eu, o Nortinho na frente. O time eu era o meio, o Nortinho era o centroavante. Era um cara que você tocava a bola para ele no pé esquerdo, ele pagou. Tocava a bola para ele no pé direito, pagou. Você cruzava para ele, ele testava para gol. Então, o Esplanada teve muitos craques, igual eu falei com você. Ó, Pipica. Falei no Nélio, que eu joguei com o Nélio, que é um cara que eu admirava jogar. Paulo Ladeira, que foi um Beck que veio trabalhar na São Geraldo e jogou no Esplanado. Adão Sentado, Bastãozinho. O Esplanada tem muitos jogadores. Então, Geraldinho do Bidico. Geraldinho do Bidico. Vai me escalar um time aqui, fica difícil. Tá, eu vou te aliviar nessa, mas contando que você se coloque no time, pra mim tá bom. Porque realmente, se eu tiver que escalar uma seleção do futebol de Caratinga, desde a época em que eu me entendo por gente, esse cara com certeza tá no time. Disso eu não abro mão. Carlinhos, uma simples homenagem do Abrindo o Jogo para você, e eu quero fazer essa homenagem em nome do programa e de todos aqueles que são apaixonados por futebol, principalmente futebol amador de Caratinga, que anda tão empobrecido, e jogadores como você, craques da sua época, fazem muita falta no futebol de hoje. E, infelizmente, eu acho que a gente não vai ver mais aquele futebol brilhante que você jogou, que os seus companheiros jogaram, porque vocês fizeram parte de uma geração que não nasce todo dia. Então, a homenagem do Abrindo o Jogo para você, e eu espero receber aqui o Milton, o Robson, todos os jogadores do Esplanada, daquele time de 82, que estão por aí ainda, com as suas famílias e tal. A gente vai tentar um contato para que cada um venha aqui receber uma simples homenagem, é simples mesmo, mas é de coração, porque se eu sou tão apaixonado por futebol como eu sou, caras como o Carlinhos têm uma responsabilidade enorme nisso. E eu quero passar por você essa simples homenagem, porque você merece muito mais que isso por tudo que você fez em campo, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer a você. E como diz o outro, nós estamos falando aqui de atletas, por exemplo. Muitas vezes alguém questiona comigo por que naquela época não teve jogador profissional, não saiu, não surgiu. Porque na minha época eu joguei futebol, por exemplo, aqui no Caratinga tinha muitos jogadores bons. Mas eu só me lembro do meio de campo do Flamengo, Andrade, Zica e Adi. E como que vai sair jogador daqui para jogar para lá. Então eu acredito que se hoje nós tivéssemos jogador que tivesse essas qualidades, igual nós estamos aqui, o Nélio, o César, esses jogadores aqui, eu acredito que nós teríamos muito jogador lá fora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui. E vai voltar outras vezes. E uma alegria muito grande lembrar do Esplanada, falar do Esplanada de 82. E no finalzinho, ressaltar que é uma tristeza a gente pegar uma tabela do campeonato da cidade que vai começar dia 4, agora, no próximo agora, e você não vê uma Esplanada nele, você não vê um Esporte Clube Caratinga, você não vê um América nele, e outra coisa, e nós não temos estádios. Isso é que está acabando com o nosso futebol. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, é um prazer receber o Carlinhos aqui e, claro, um prazer receber você também aqui na telinha do Super Canal, né? Vale a pena acompanhar. Agora você pode acompanhar também através do site do Super Canal. Você que não conseguiu ter tempinho para poder assistir ao programa, pode acompanhar no www.supercanal, tá bom? No site do Super Canal. TV Super Canal, é esse o site correto, tá bom? Vou passar embaixo aí para o pessoal acessar lá e acompanhar o programa também através da internet. E claro, semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo, e a cada último final de semana do mês nós vamos receber um craque aqui para poder homenagear e quem sabe fazer renascer o futebol de Caratinga que anda tão empobrecido. Aquele abraço.